Olá, sétimos anos, tudo bem com vocês? Bom, essa nossa segunda semana aí do PET 5, nós vamos falar de grandezas, tá? Então, primeiro, vocês vão entender o que é grandeza, né? Então, tudo que pode ser medido, tá? Ou contado, nós chamamos de grandeza. E aí nós temos, né, vários exemplos de grandezas. Produção e custo, quantias em dinheiro, velocidade, tempo, capacidade, volume, comprimento, área, perímetro, tudo isso são grandezas, tá? E essas grandezas, então, normalmente nós encontramos, né, em situações do dia a dia. E as grandezas, elas podem variar, né, de maneiras iguais ou de maneiras diferentes, tá? Quando eu digo de maneiras iguais, nós estamos trabalhando com grandezas diretamente proporcionais. Grandezas inversamente proporcionais, o que acontece? Enquanto uma grandeza por exemplo, duplica, a outra grandeza, por exemplo, trabalha com a metade. Por isso é que elas são grandezas inversas, tá? E eu vou então explicar aqui para vocês, né? Eu já passei um resumo para vocês terem aí no caderno como consulta e vou explicar as duas situações, problemas que eu coloquei aqui. O primeiro ali, Jaime trabalha organizando churrascos e a quantidade de carne em quilogramas que ele compra varia de acordo com a quantidade de convidados. Então, vamos observar aqui a tabela, né? Para 50 convidados, ele compra 10 quilogramas de carne. Se nós duplicarmos essa quantidade de convidados, nós vamos passar a ter 100. O que vai acontecer com a quantidade de carne? Também tem que ser duplicada. Então, nós vamos precisar de 20 quilogramas. Se nós triplicarmos a quantidade de convidados, vamos passar a ter 150. Nós vamos ter que triplicar também a quantidade de carne. Então, 50 convidados, 10 quilogramas. 100 convidados, 20 quilogramas. 150 convidados, 30 quilogramas. Então, as duas grandezas aqui, ó, né, número de convidados e carne, elas aumentaram proporcionalmente. Com isso, então, nós dizemos que as grandezas são diretamente proporcionais, certo? Agora, vamos para o segundo exemplo aí. O segundo exemplo a professora de matemática comprou 24 bombons para presentear os alunos que não tiveram faltas no mês. Ela distribuirá os bombons da seguinte forma. Então, veja só, nós temos aqui, né, a primeira grandeza que é alunos, a segunda grandeza que é bombons. 4 alunos aí que não faltaram durante o mês vão receber 6 bombons. Depois observa que de 4 nós passamos para 8. Então, significa que nós duplicamos, né, essa quantidade. 4 vezes 2, 8. Se eu aumentei aqui a quantidade de alunos, significa que a quantidade de bombons que eles vão receber vai diminuir.
Então, 6 dividido por 2 vai dar 3. 8 alunos vão receber 3 bombons, porque 24 divididos por 8 dá 3. Agora, se eu tenho 12 alunos, tá? De 4 eu passei para 8, depois de 4 eu passei para 12. Então, significa que eu tripliquei a primeira quantidade. 4 vezes 3, 12. Se eu tripliquei aqui, né, a primeira grandeza, o que vai acontecer aqui na segunda grandeza? Eu vou ter que trabalhar com a terça parte, né? 24 divididos por 2 vai dar, por 12, vai dar 2. Então, se eu tenho 12 alunos que não faltaram, cada um vai receber 2. Então, você observa que a primeira grandeza, ela foi aumentando. 4, 8, 12. A segunda grandeza, ela foi diminuindo. 6, 3, 2. Então, o que acontece? Quando uma grandeza aumenta e a outra diminui, elas são inversamente proporcionais. Eu trabalhei aqui na primeira com a multiplicação e na segunda eu tive que trabalhar com a divisão. Então, gente, com isso nós podemos concluir que duas grandezas são diretamente proporcionais quando aumentando uma, né, seja duplicando, triplicando, quadriplicando, a outra aumenta de igual maneira, duplicando, triplicando, quadriplicando. Se ela diminui, né, se for metade, a outra também vai diminuir da mesma forma, metade. Se for diminuindo na terça parte, a outra também vai diminuir na terça parte. Então, as duas, né, as duas grandezas aí são exatamente diretamente proporcionais. Agora, a inversa, né, duplicando uma delas, a outra se reduz à metade. Triplicando uma delas, a outra se reduz à terça parte. Quadriplicando uma delas, a outra se reduz à quarta parte. E assim nós temos diversas outras grandezas. Vou dar mais 2 exemplos aqui para vocês entenderem. Por exemplo, velocidade e tempo. São duas grandezas inversas. Por quê? Vou dar um exemplo bem claro. Se eu vou daqui a Três Corações andando a 60 km por hora, eu levo 20 minutos. Se eu aumentar a minha velocidade para 80 km, eu vou levar menos de 20 minutos. Então, uma grandeza aumenta e a outra diminui. Então, elas são inversamente proporcionais. Um outro exemplo é distância e tempo. Daqui a Três Corações, nós levamos 20 minutos. Daqui a Varginha, nós vamos levar mais de 20 minutos. Por quê? Porque daqui a Varginha, a distância é maior. Então, daqui a Varginha, eu vou levar 40, 50 minutos. Então, distância e tempo são diretamente proporcionais, ok? Bom, à medida que a gente vai trabalhando aí com as grandezas, né, vocês passarão a entender de forma melhor, certo? Então, nas atividades dessa semana, nós vamos apenas comparar as grandezas, né? Se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais.
nós temos aqui 6 situações, né, para gente analisar. Só que vocês vão fazer apenas as 3 primeiras grandezas, 1, 2 e 3, ok? Vocês irão ler direitinho, pensar e marcar aí o que está sendo pedido. E essa correção, então, nós faremos na sexta-feira, ok, gente?